Hoje em dia, falar sobre masculinidade se tornou uma coisa objetivamente estranha. Porque, para algumas pessoas, quando a gente afirma o ideal do que é ser homem, isso pode soar como uma espécie de agressão, por estarmos fundamentados em uma realidade biológica, mas, sobretudo, por estarmos muitas vezes fundamentados em uma realidade sobrenatural. De um outro lado, é também estranho, porque, para algumas pessoas, masculinidade virou simplesmente uma estética. Barba, charuto, jiu-jitsu, karatê, frases duras, imagens de batalha, uma espécie de arrogância, um teatro de força. Só que o cristianismo trouxe o homem, elevou o homem a uma realidade muito superior e uma realidade que não precisa de teatro. Porque quando a gente fala do modelo de homem ideal, segundo a vontade de Deus, a gente não se pergunta como eu faço para me parecer mais homem. Nós começamos nos perguntando o que Deus quis ao criar o homem. O que Deus quis ao criar este ser humano, baseado objetivamente na sua estrutura biológica, na sua estrutura espiritual, na sua composição como um todo. E é por isso que esse tema ele é tão importante, porque em tempos de bolhas e tribos, é interessante que nós deixemos de lado essa ideia de que, para defender o projeto de masculinidade segundo a vontade de Deus, nós precisamos defender uma tribo. Porque o objetivo aqui não é entrar em mais uma daquelas guerras culturais na internet, onde há aquela verborragia desordenada, onde todos parecem saber de alguma coisa e se acham muitas vezes no direito de pegar elementos separados de uma tradição tão robusta e juntarem isso como se fosse um grande Lego ou se fosse um grande quebra-cabeça, onde fazem conforme a sua vontade. Nós não precisamos entrar nessa guerra cultural, nós não precisamos entrar nessa guerra verborrágica, porque existe algo de muito superior a tudo isso, que é uma coisa chamada vocação masculina. E entender o que é a vocação masculina é muito importante, porque quando essa vocação se perde, não é apenas o homem que se perde, é a família que fica desordenada, a educação dos filhos que enfraquece, a sociedade fica caótica e, sobretudo, a vida espiritual perde firmeza, porque não está baseada em cima de critérios objetivos, mas sim em cima de pequenos achismos ou de pequenos critérios próprios e pessoais que montam ali ao seu bel prazer o que é a masculinidade como um todo. E aí nós temos o grande efeito, que é a sociedade inteira sofrendo a ausência de homens que sabem assumir o próprio lugar diante de Deus. E isso aqui é mais importante do que tudo. Porque, veja, você pode ser capaz de enfrentar o mundo, você pode ser capaz de enfrentar as coisas, você pode ser capaz de suportar todos os sofrimentos. Mas, mais importante que tudo isso na verdade faz parte de uma coisa muito superior, que é justamente a capacidade que você tem de assumir o próprio lugar diante de Deus. É um modo concreto de estar diante de Deus, da igreja, da esposa, dos filhos, do trabalho, das realidades que nos circundam, porque o ponto de partida é justamente este: a masculinidade cristã, a masculinidade segundo a vontade de Deus, ela não é uma ideologia, ela não é um conjunto de crenças, ela é uma vocação. Um homem pode servir a Deus sendo pai, sacerdote, esposo, religioso, solteiro, enfim, da forma que Deus o chamar a servir. Mas em qualquer estado de vida que ele escolha, ele continua sendo chamado a viver como homem diante de Deus e não diante dos outros. Não como uma caricatura, não como um personagem, não como alguém que performa força, não como alguém que finge muito bem, mas como alguém que recebe uma forma, recebe uma responsabilidade, recebe uma missão, porque vocação é isso, vocação é missão. E antes de nós pensarmos no que é o ideal masculino segundo a minha própria individualidade, nós precisamos entender o que é o ideal masculino diante de todos, diante da sociedade, diante do mundo interior, diante das nossas famílias. Então, ser homem é, de alguma forma, uma afirmação comunitária, porque nós, homens, somos chamados a ser filhos da igreja, somos chamados à conversão, somos chamados a um combate espiritual. Nós
que entendemos que temos uma vocação masculina, não queremos inventar uma masculinidade própria ao sabor das modas ou ao sabor do que a internet diz que a gente deve construir ou como a gente deve ser, mas reencontrar aquilo que Deus inscreveu na nossa natureza e elevou isso pela sua graça. E isso aqui é muito importante, porque nós não fomos jogados neste mundo por sorte. Nós somos chamados a uma vocação muito superior. É importante que entendamos isso porque é fundamental compreendermos que nós vivemos uma grande crise de uma desorientação antropológica. E a antropologia nada mais é do que a compreensão do homem. Essa compreensão ela foi embaralhada, essa compreensão ela foi misturada, essa compreensão ela foi confundida. E o homem moderno, o homem que vive nos nossos tempos, ele não sabe mais quem ele é. Ele não sabe se ele recebeu uma natureza de Deus ou se ele deve construir uma natureza própria. Ele não sabe se seu corpo diz uma coisa verdadeira sobre ele ou se o seu corpo é apenas uma matéria disponível para ele moldar segundo a sua própria vontade. Ele não sabe se ser homem ou mulher são realidades com sentido ou se são apenas construções culturais que podem ser canceladas. Porque, segundo dizem por aí, ser homem é uma construção social. A visão cristã para este papel de masculinidade é outra. Para a fé católica, o corpo não é um acidente biológico. E a diferença entre homem e mulher não é um erro histórico. A sexualidade, ela não é somente biologia isolada e nem apenas sentimento privado. Ela toca a pessoa inteira. O modo de ser, o modo de se relacionar, o modo de amar, o modo de educar, o modo de assumir responsabilidades e o modo de se entregar. E isso, infelizmente, precisa ser dito com cuidado, porque há dois erros opostos. O primeiro erro é negar a diferença. É dizer que tudo é fluido, que tudo é construção, que tudo depende apenas do sentimento do sujeito, onde eu escolho ser aquilo que eu quiser ou aquilo que eu me sinto. Nesse caminho, a pessoa deixa de receber a realidade como um dom e passa a tentar manipular a própria natureza como se fosse uma matéria neutra. Mas há outro erro também. Transformar masculinidade em grosseria, arrogância, dominação, desprezo pela mulher, incapacidade de ternura, incapacidade de escutar, e eu posso dizer com todas as letras que isso não é masculinidade. Isso é uma deformação. A masculinidade cristã não nasce do ressentimento contra o mundo moderno. Ela nasce da verdade do seu ser. E a verdade do ser começa no livro do Gênesis, quando Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher o criou. Há uma bondade original nisso, há uma ordem, há uma complementariedade, há uma vocação. Quando a fé cristã afirma isso, ela não está tentando esmagar ninguém. Ela está tentando salvar o homem de uma mentira profunda. A mentira é que ele só será livre quando não receber nada, quando não obedecer nada, quando não reconhecer nenhuma natureza, nenhum limite, nenhuma forma, ninguém. Uma anarquia total. O homem precisa redescobrir que possui uma natureza e que essa natureza precisa ser respeitada, não idolatrada, não usada como desculpa para o pecado, mas respeitada, educada, purificada e elevada pela graça de Deus. Quando a gente fala de masculinidade cristã, é fácil cair no erro de tratar a coisa como uma simples questão temperamental. Então, a gente não pode simplesmente sair dizendo que todo homem precisa ser do mesmo jeito, ter a mesma personalidade e a mesma dureza exterior. Existem sim diferenças naturais. Alguns homens são mais silenciosos, outros são mais explosivos, outros são mais intelectuais, outros são mais práticos, outros são mais contemplativos e também há pessoas um pouco mais enérgicas. O problema aqui não é o temperamento que a pessoa nasce, mas é a fuga da própria vocação que muitas vezes está baseada nesse próprio temperamento. Um homem pode ter muitos temperamentos, mas ele não pode, de forma alguma, fugir indefinidamente da sua responsabilidade. Ele não pode fugir da verdade, não pode fugir do sacrifício e não pode fugir da luta contra o pecado. Ele não pode chamar covardia de prudência, não pode chamar comodidade de paz, não pode chamar desordem de liberdade, não pode chamar imaturidade de autenticidade. E aqui está o ponto. O homem cristão não é chamado a parecer forte, ele é chamado a se tornar livre para servir, livre para amar, livre para obedecer a Deus, livre para se sacrificar, livre para doar-se gratuitamente quando o amor exige tudo, livre para
proteger sem possuir, livre para liderar sem tiranizar, livre para escutar sem abdicar e livre para permanecer de pé quando seria mais fácil se dissolver. Isso só é possível quando a masculinidade deixa de se tornar um aspecto meramente estético e se torna objeto de ascese. E ascese significa justamente treinamento espiritual, significa combate interior, significa ordenar os afetos, significa vencer a escravidão das paixões. Significa deixar de ser refém do prazer, do medo, da aprovação, da preguiça, da sensualidade, da vaidade, da opinião dos outros e de tudo mais que carrega esses grilhões que acorrentam o homem. Um homem, ele pode falar bonito, ele pode ter opiniões fortes, ele pode consumir todo tipo de conteúdo a respeito de masculinidade. Mas, se ele não governa a si mesmo, como ele vai governar uma casa? Se não vence a própria preguiça, como é que vai educar os filhos? Se não domina os próprios olhos, como é que vai amar uma esposa? Se não aprende a obedecer a Deus em primeiro lugar, como é que vai exercer autoridade sem se comprometer, sem se corromper? Por isso, a primeira restauração da masculinidade não acontece fora, ela acontece dentro. Ela não começa com o discurso público, ela começa na alma. Começa quando o homem para de se justificar e pergunta: onde eu estou desordenado? Onde eu estou fugindo? Onde eu estou mole? Onde eu estou dividido? Onde eu digo que amo a Deus, mas permaneço refém e escravo dos meus afetos desordenados? A masculinidade, como Deus a quer, é inseparável da virtude. Inseparável. E virtude não é uma pose, virtude é um bom hábito, é uma força estável da alma, é a disposição de fazer o bem com constância. Não apenas quando eu tenho vontade, ou quando eu sinto uma emoção, ou quando alguém está me aplaudindo, ou quando isso parece heróico, mas no ordinário, na oração, no trabalho, na fidelidade conjugal, na paciência com os filhos, na pureza, na palavra cumprida, na coragem de pedir perdão, na firmeza diante do pecado, na capacidade de assumir o peso que Deus confiou. Falar sobre ser homem hoje não é só uma reação ao feminismo, à ideologia de gênero ou à confusão cultural em que o mundo está imerso. Se for só uma reação, ele fica pequeno, fica ressentido, fica ideológico e aí vira essa porcaria Red Pill. A resposta cristã sobre a masculinidade, ela é muito mais alta. O homem não precisa apenas reagir ao mundo, ele precisa voltar-se primeiro para Deus, ele precisa descobrir sua vocação, ele precisa deixar que nosso Senhor Jesus Cristo forme nele um coração novo, um coração viril, sim, mas viril à maneira cristã, com fortaleza e humildade, com autoridade e serviço, com a coragem, com a pureza, com a firmeza e com a caridade, com o combate e com a oração. Então, a grande pergunta para nós não é como ser mais masculino. A pergunta ela é muito mais profunda. Que homem Deus está me chamando a ser? Porque masculinidade cristã não é uma fantasia sobre força, é uma vocação à forma. É Deus dizendo ao homem: receba o que você é, ordene o que foi ferido, combata o que te escraviza e entregue-se ao que eu te confiei. Isso é ser homem. Não um clube de homens duros que fuma charuto 2 ou 3 vezes por semana. Não uma estética de internet. Não uma nostalgia vazia. Nós, homens cristãos, cada um no seu estado de vida, somos chamados a redescobrir que fomos criados por Deus, feridos pelo pecado, chamados à graça e enviados a servir. E talvez seja por aí que comece a grande restauração. Não com o barulho, não com a pose, mas com homens que voltam a perguntar seriamente diante de Deus: Senhor, o que esperais de mim como homem? Olhar para essa pergunta, responder a essa pergunta com honestidade e vencer as coisas que nos impedem de responder a essa pergunta com fidelidade é fundamental para que a gente saia deste mundo infantil de discussão de como o homem deve ser, como ele deve se portar. Porque há critérios objetivos e muito mais do que isso, há um chamado muito superior a ser homem. E isso é o que realmente importa.